Tá de boa aí? Então bora pra rua, que hoje é dia de falar vereador e de carona. Vem! E aí, Rafa? Dá uma caroninha? Bora pras ruas de Caxias, mais uma edição do Fala Vereador de Carona, hoje com o Sandro Fantinel. Vereador, tudo certo? Sinto colocado, seja bem-vindo ao nosso carro. Tudo certo, tudo jóia, é bom participar desses momentos, dessas inovações, né? Para poder transmitir para a nossa população as coisas dos nossos trabalhos, o nosso dia a dia, as funções que a gente exerce. E vereador, me conta, para onde vai a sua carona de hoje? A minha carona de hoje vai para minha cidade, que muitos dizem, não, mas não é cidade, pertence a Caxias do Sul, mas é uma cidade dentro da cidade, né? Que se chama Fazenda Souza. A gente conhece um pouco mais na sequência. Vereador, o senhor está no seu segundo mandato, estamos praticamente encerrando, já encerramos as ordinárias desse ano, 2025. Como é que o senhor avalia o 2025 do Sandro Fantinel na política e também no CPF? O 2025 foi um ano de algumas mudanças, né? Devido a algumas situações que eu venho enfrentando aí por questões passadas. Então a gente se manteve um pouquinho mais, relativamente um pouco mais tranquilos, né? Um pouco mais fazendo os trabalhos internos, atendendo a população. Não colocamos projetos ainda nesse primeiro ano. O único projeto encaminhado foi o projeto da Lei das Águas, que tem a minha contribuição e de forma contundente, né? E no restante a gente tem atendido as comunidades da melhor maneira possível, o agricultor com os problemas deles, principalmente na questão do granizo, da chuva de pedra, né, que a gente está lutando junto com as demais cidades aí para que seja instalado o sistema antigranizo para evitar que os agricultores percam a sua safra. Vereador, bora para a urna? Essa aqui por enquanto. Com certeza. Essa aqui é a nossa urna transparente de hoje. Vou lhe pedir a gentileza, vou mexer antes da gente começar, né? Eu vi que o senhor deu uma espiadinha aqui, né? Vai que já pegou uma pergunta Vai que de canto tem um de olho, bilhetinho, né? Aí de $1 milhão, né? Olha, eu vou dizer que 1 milhão não tem, mas tem um prêmio aqui dentro, vereador. Por favor, tira uma pergunta. Vamos mostrar para nossa audiência. Esta aqui é a pergunta de hoje do Fala Vereador. A nossa lente já conhece a pergunta. Sandro Fantinel, uma causa que você defenderia mesmo que ninguém mais defendesse? É bastante complicado e ela toca no assunto, aliás, em dois assuntos, né? Que hoje são considerados, não sei se dá para dizer que são polêmicos ou hoje talvez pode ser até considerado um crime, né? Mas a questão é a seguinte, ó, a questão dos direitos iguais para homens e mulheres, tá? Direitos iguais para os dois, é isso, a nossa Constituição diz isso, é isso que eu venho batendo na Câmara, que eu não sou contra a Lei Maria da Penha, nunca fui, a mulher tem que ser protegida, a mulher é mais frágil que o homem, a mulher precisa de proteção, precisa de atenção, a mulher é a mãe que cria nossos filhos, é a professora que ensina nossos filhos, ela tem e merece todo o direito e atenção. O que ela não pode é ter mais direitos do que o homem. Isso não é justo. Ela deve ser defendida, acima de tudo. O homem que bate em mulher, para mim, teria que ser que nem na minha pátria mãe, que foi votada há poucos dias atrás na Itália, prisão perpétua, né? Homem que maltrata a mulher, que bate a mulher, injudia a mulher, ou comete feminicídio, é prisão perpétua. Mas tem que ser comprovado. Não é simplesmente porque a mulher disse que ele fez, que ele tem que ser condenado. Tudo tem que ser diante de provas, né? Então essa é uma pauta. A outra pauta, que eu sou muito criticado e que me ameaçam, né, é a questão do meio ambiente, né? Que eu digo, são os ambientoloides esses caras que ficam falando esse tipo de coisa. Porque eu estava falando no outro programa, há 40 anos atrás, nós tínhamos 5% das árvores que nós temos hoje aqui na nossa cidade de Caxias do Sul. 5%. Ou seja, não é que hoje nós temos só 5% de floresta, não. Há 40 anos atrás, nós tínhamos 5% do que nós temos hoje. Hoje nós temos 95% mais preservação e mais floresta do que se tinha há 40 anos atrás. Essa é a prova que não tem nada a ver
os efeitos climáticos que estão acontecendo, eles não têm absolutamente nada a ver com corte de árvore, com desmatamento, com isso, com aquilo que certas pessoas aí estão vendendo para a população. Não tem nada a ver. Por quê? Se realmente as árvores fizessem com que o meio ambiente funcionasse perfeitamente, hoje nós teríamos as 4 estações do ano que começaria no dia justo, no dia certo. Por quê? Porque nós temos 95% mais floresta que nós tínhamos 45 anos atrás. Tá aí para quem quiser ver. Então, essas histórias aí de vir dizer que está acontecendo furacão, está acontecendo tempestade por causa que o homem desmata, porque o homem polui, isso é historinha para boi dormir e não cola comigo. Vereador, o senhor comentou na sua resposta sobre pátria-mãe. Talvez nem todo mundo saiba, o senhor é um ítalo-brasileiro, correto? Sim. E o senhor morou na Itália. Italiano. O senhor morou na Itália há 10 anos. 14 anos. Num tempo em que não era tão comum, né, vereador? Hoje em dia é muito mais fácil, né? É muito mais acessível, o pessoal tem o direito ao passaporte pela linhagem e tudo mais, e vai com muito mais tranquilidade. O que o senhor foi fazer na Itália? Como é que o senhor decide? Eu tô aqui em Fazenda Souza, tô em Caxias, tô de boa, eu vou morar na Itália, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Na época, para te ter uma ideia, por exemplo, aqui a gente ganhava, eu era motorista de Kombi, na época eu levava funcionário de empresa. Que ano é isso, vereador? Né? Em 91, 92, até 93, ali, mais ou menos, né? Eu era motorista de Kombi, levava funcionário de empresas para casa. Naquela época, vocês têm uma ideia, não existia nem van. Van não existia, né? Não existia besta, era Kombi e ônibus só, né? E eu era motorista de Kombi. Então eu fazia muita hora extra, né? A gente trabalhava até meia-noite, puxando gente e tal, então eu ganhava um pouquinho mais. Mas na época, o salário médio em Caxias do Sul era $100, tá? Quem trabalhava numa fábrica, numa empresa, o meu pai trabalhava na Eberle, né? Ele trabalhava num setor ali de despacho de mercadoria, fazia nota e tal, e ganhava $100, equivalente a $100 na época, né? E a gente vivia, não é que não vivia, vive, né? Mas daquele jeito. E eu tinha toda a documentação do meu avô, né, comigo, eu tinha até o passaporte dele comigo. E eu disse, pai, eu vou conhecer a pátria-mãe lá, vou fazer uma viagem, se não der certo eu volto, né? Economizei um dinheiro, fui para lá sem conhecer ninguém, sem saber aonde eu ia parar, mas fui. Imagina um cara de Fazenda Souza, né, bem dizer, criado na roça, que nunca tinha pego um avião, que nunca tinha ido para lugar nenhum, desci em Roma. Primeira viagem lá para Roma já. Desci em Roma, né? Eu sabia falar muito bem o dialeto que as pessoas falam aqui, que foi aquele que a minha avó me ensinou, mas eu não sabia falar o italiano gramatical. Então eu falava, eles entendiam, mas eu não entendia o que eles falavam. Então foi muito complicado. O primeiro dia eu fiquei numa pensão lá, indicada por um policial que me ajudou, né? E fiquei numa pensão, e depois eu fui para o endereço da onde veio meus avós. E lá eu encontrei tudo exatamente como a minha avó me contou. Exatamente, tudo no mesmo lugar. Aí lá eu conheci parentes, né, que no primeiro momento ficaram um pouco restritos, mas depois se abriram, porque viram quem que eram meus avós, né? Se abriram, eu tive uma ajuda da prefeitura, tive a ajuda de alguns comerciantes que simpatizaram comigo. Em 30 dias eu já tinha carteira de trabalho, identidade, CPF, título de eleitor, tudo eu tinha, né, em 30 dias. E aí comecei a trabalhar e comecei a guardar dinheiro. Em um ano que eu trabalhei lá, eu vim para cá e comprei tudo onde eu moro hoje, em um ano de trabalho, né? Então meu pai ganhava $100 por mês e eu ganhava $1.600 por mês. Isso trabalhando como servente de pedreiro. Nunca tinha visto obra, né? Mas era o que tinha, né? Isso, $1.600 por mês. Então eu consegui construir aquilo que eu tenho hoje. O que eu tenho hoje não foi comprado, e é triste dizer isso, sabe? Mas o que eu tenho hoje, o pouco que eu tenho hoje, não foi comprado com nem R$1 conseguido no Brasil. Tudo é dinheiro oriundo dos anos que eu fiquei na Itália, né? Inclusive eu montei empresas aqui, fali, perdi muito dinheiro também, depois comecei de novo, aquela coisa toda. Então foram anos de experiência, me envolvi na política lá também, na cidade de Pedavena, né, que é uma cidadezinha bem pequenininha, tem 2.000 habitantes. Me envolvi lá, ajudei a eleger o prefeito, né, depois ajudei a eleger a prefeita, a Tereza, né, somos muito amigos, ainda hoje a gente conversa, isso é muito importante. Meu filho nasceu lá, né, é um italiano nato,
E fico triste porque hoje ele já começa a falar de ir embora para casa dele, né? E só tem um filho, então a gente fica um pouco sentido, mas eu quero que seja feliz e essa é a parte que importa. Quando eu tive que tomar uma decisão, eu não pedi para o meu pai, eu tomei. Então... Vereador, a gente está quase chegando ao destino da sua carona, já estamos acessando Fazenda Souza. Eu queria que o senhor olhasse para a nossa lente e deixasse um recado para o seu eleitor, também para o seu não eleitor, que o senhor é um vereador de uma cidade toda, um recado para a comunidade caxiense que nos assiste aqui na TV Câmara. Bom, eu gostaria de deixar um recado, né, para as pessoas que confiaram o voto em mim, né? Na legislação passada eu passei por situações bastante difíceis. A imprensa de Caxias, não toda, é uma parte da imprensa de Caxias dizia que eu, por causa daquilo, não me reelegeria nem para síndico de prédio, né? E eu fui reeleito com 1000 votos, quase 1000 votos a mais do que a primeira vez. Então, vocês estavam enganados e provavelmente vão se enganar de novo. Tá? Por quê? Porque aqueles que apoiam o Sandro Fantinel são aqueles que conhecem o caráter dele e que sabem que ele não muda de lado, ele é sempre a mesma pessoa. E esses eleitores são aqueles que não vão fazer comentários críticos nas redes sociais, eles não postam nada, eles não se metem em encrenca porque eles não querem se incomodar. Eles simplesmente se manifestam no lugar mais importante, a urna, que é essa que fala a verdade, né? Então eu quero deixar um abraço a todos aqueles que confiaram em mim, aqueles que não tiveram a oportunidade de votar em mim porque ainda não me conheciam, né? Acompanhem o meu trabalho, acompanhem quem eu sou, acompanhem o que eu defendo. E se aquilo que eu defendo, se aquilo que eu luto e se aquilo que eu faço está errado, não vote em mim, porque você não é da minha turma, entendeu? Eu defendo o que é certo, é que nem eu sempre disse, eu sou um cara que defende direitos iguais para todos, deveres iguais para todos, independente de raça, cor, religião, gênero. Todos nós somos seres humanos e seres humanos merecem ser tratados de forma igual. Isso é o que eu defendo. Isso é o que eu defendo. Defendo os agricultores que por anos e anos foram abandonados, continuam abandonados, né? Continuam abandonados. Hoje você vai para qualquer bairro da cidade de periferia, está tudo asfaltado. Sabe por quê? Porque lá tem um monte de voto. Por isso que está asfaltado. O interior que produz o alimento que você come, né? Não tem asfalto, é estrada de chão, é caminhão quebrado, é trator atolado, é um monte de safra perdida por um monte de coisa, né? Não tem asfalto, por quê? Porque tem pouco voto. E eu luto por essa gente. Eu tenho certeza que essa gente lutou comigo, luta comigo e vai continuar lutando. Vereador, estamos chegando ao destino da sua carona. Bora lá descer? Vamos? Vamos conhecer, bora lá. Vereador, chegamos ao destino da sua carona, agora a gente pode contar para a nossa audiência onde é que a gente está e o que a gente veio fazer aqui, vereador. Nós estamos aqui em Fazenda Souza, na escolinha infantil Nona Égida, né? Penso que eu conhecia a Nona Égida, uma pessoa fantástica que morava aqui justamente numa casa de madeira antiga, né? E que agora é da família Boff, né? Do seu Agenor Boff, da Kátia Boff, filha dele. Então foi um projeto meu da legislação passada, né, de trazer a primeira escola infantil do interior de Caxias do Sul. Nenhum distrito de Caxias tinha escolinha infantil. E eu me elegi dizendo para o povo que traria e trouxe a escolinha infantil Nona Égida para Fazenda Souza. É a primeira escola infantil existente nos distritos de Caxias do Sul, né? Aqui foi uma construção junto com o proprietário, né, o seu Agenor Boff e a dona Kátia, sua filha, que cederam, né, a meu pedido. Eles cederam então essa casa por 5 anos para fazer a escolinha infantil sem cobrar nenhum real de aluguel da prefeitura. Foi uma grande conquista, um sonho que eu tinha, um sonho das mães que tinham aqui em Fazenda Souza, que foi realizado. E agora eu estou na luta para construir a segunda escola infantil, que será em Santa Lúcia do Piauí. Eu espero, antes de sair da política, poder realizar também esse sonho tão importante para essas comunidades do interior que merecem. Pessoal, nós estamos aqui na escolinha Nona Égida, né, para mostrar para vocês a importância de uma escolinha infantil no interior de Caxias do Sul. Nós estamos aqui com essa conquista maravilhosa, uma conquista de muitos anos,
né? Um pedido das mães aqui do interior para mim há muitos anos atrás e que eu comecei a lutar na legislação passada e graças a Deus essa foi a grande conquista. A escolinha Nona Égida é uma conquista de Fazenda Souza, uma conquista das mães, uma conquista das crianças que eu tenho a alegria de deixar esse legado para a nossa população. Vereador, carona encerrada, muito obrigado por nos trazer até aqui, parabéns pelo seu trabalho. Eu aqui agradeço a equipe, agradeço a TV Câmara por essa oportunidade, né, de mostrar o trabalho que a gente se empenha para fazer. Muitas vezes a gente fica oculto aos olhos da sociedade, mas a gente está trabalhando e esses são os resultados dos trabalhos que a gente faz. A playlist completa do Fala Vereador e Fala Vereador, a audiência confere conectando aqui no QR Code do canto da tela. Muito obrigado, até a próxima.